Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. E o tema de hoje tem soado bastante na minha cabeça por um tempo, porque aconteceram algumas coisas na minha vida desde a última vez que a gente conversou, e aí eu já vou contar um pouquinho. Mas o tema de hoje é como você recebe. E na verdade é se você sabe receber. Você sabe receber carinho, você sabe receber ajuda, você sabe receber cuidado, você sabe receber amor. Você sabe parar pra receber o que as pessoas podem te dar de bom? Antes de começar o tema de hoje, vou falar do meu lookinho. Hoje tá meio frio, então eu tô com praticamente de moletom em casa. Tô com o moletom todo listrado, colorido, com tons de amarelo, verde, vermelho e uns pretos. Umas listras pretas. E tô com uma calça vinho. Deixa a foto aqui, ó, pra vocês verem. Tô descalça, acho que na foto eu tô até com um sapatinho preto. Mas pra gravar eu quase sempre fico descalça, porque eu me sinto mais confortável assim. E eu gosto de estar confortável pra conversar com vocês. Então vamos lá. Você sabe receber? Você sabe estar aberto ao amor que pode chegar pra você, ao carinho, ao cuidado, ao apoio que as pessoas podem te dar caso você peça? Eu me peguei pensando que eu acho que eu não sei receber tanto ainda, mas eu tenho feito um exercício de pedir, de tentar pedir mais ajuda, ou de pelo menos externalizar o que tá passando na minha cabeça, ou o que tá desconfortável, pra que a outra pessoa pelo menos saiba. E talvez ela possa até me ajudar, mas eu pelo menos tenho tentado colocar pra fora. E aí eu queria compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Há um bom tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos, eu já comentei um pouquinho sobre isso com vocês. Na verdade, faz 2 anos eu tive depressão. Depressão não é necessariamente uma doença que você cura, você pode ter alta, mas depois você tem que ficar atento. E eu tive depressão e foi um período muito difícil pra mim, porque eu realmente precisei aceitar muita ajuda. Precisei aceitar ajuda médica, precisei aceitar apoio da minha família, precisei aceitar companhia, precisei aceitar receber doses de ânimo de outras pessoas, porque eu não tinha nenhuma nem pra mim, muito menos pra dar pras outras pessoas. E foi um período que eu percebi, e eu acho que a terapia me ajudou a perceber isso, que eu poderia passar por esse período sozinha, mas que seria muito mais difícil do que se eu tivesse ajuda. Então era melhor que eu pudesse ter ajuda, que eu pudesse ter pessoas com quem contar. E aí, quando eu fui diagnosticada com depressão, eu até voltei a morar com a minha família, com os meus pais. Na época eu morava sozinha, porque eu senti que ter ajuda ia realmente me ajudar muito. E me ajudou. Me ajudou demais. E aí eu queria compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês, porque eu acho que passar por momentos desafiadores te ajudam a lembrar. E não tô romantizando o sofrimento, porque eu acho que ninguém deveria passar por coisas difíceis. Mas a vida acontece, né? Uma montanha-russa cercada de coisas boas e às vezes não tão boas. Mas que nas não tão boas é importante que a gente possa se permitir receber ajuda. Se permitir falar sobre isso, se permitir sentir e poder receber o que as pessoas têm de bom pra dar pra gente. Eu percebi que tem uma diferença muito grande entre você ser capaz de fazer sozinho e você fazer sozinho. Porque na maioria das vezes a gente realmente é capaz de fazer várias coisas sozinho. Sei lá, por exemplo, um tempo atrás eu montei um móvel aqui em casa e eu montei quase ele inteiro sozinha. Só que tinha uma parte de pregar a porta que tava muito difícil fazer sozinha. E eu sei que eu poderia ter feito sozinha. Mas foi muito mais fácil pedir pro meu namorado fazer uma parte pra mim, segurar e a gente fez juntos. E no final deu tudo certo. E eu acho que no final a vida é cheia dessas coisinhas de você pode fazer sozinha. E tá tudo bem, você é capaz, você consegue. Vai lá, você é forte, independente. Mas provavelmente você não precisa fazer sozinho. Se você pedir ajuda de outra pessoa, pode ser mais fácil, pode ser mais divertido. E realmente pode ser melhor. Porque duas cabeças pensam muito melhor do que uma só. Eu acredito muito nesse conhecimento coletivo, sabe?
de como uma pessoa pode ajudar a outra e fazer com que um resultado seja muito melhor do que se fosse algo individual. E eu acho que quando você aprende a receber, você também aprende a melhor a pedir e a valorizar a companhia das outras pessoas. E que aí agora eu vou compartilhar uma partezinha minha sobre vocês que eu não sei se vocês já sabem, que é, eu não sou uma pessoa que acredita muito fácil nas coisas. Eu gosto de ter dados, eu gosto de ter números. Eu sou matemática por formação, eu gosto de ter uma base científica ali por trás da conversa. E eu percebi isso porque tive várias consultas com a minha nutricionista e às vezes eu perguntava coisas do tipo, mas me mostra por que faz sentido eu fazer essa mudança aqui. Me mostra por que eu deveria fazer isso ao invés disso. Por que isso aqui é melhor que o outro? E aí eu percebi que às vezes pra mim, pra me convencer, pra eu entender que, por exemplo, vale a pena ser vulnerável e pedir ajuda do que tentar sozinho, eu também preciso de uns dados pra me ajudar. E aí eu decidi dar uma pesquisada sobre o tema. E eu trouxe um dado que, pelo menos pra mim, foi marcante, porque eu não conhecia muito sobre isso. E eu acho que pode ser legal pra você que tá me ouvindo. No ano passado, em 2025, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgou um relatório global que veio da Comissão de Conexão Social. E aí eu fui pesquisar mais sobre o que é essa Comissão de Conexão Social. E esse termo ele surgiu no período da pandemia e ele falava mais sobre a importância que os humanos têm de se relacionar em comunidade, de ter pessoas por perto, de ter uma rede de apoio, de ter gente em quem se apoiar. E aí nesse relatório eles falam um dado que me assustou bastante, que é 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão, que é quando você não tem conexão social o suficiente. Quando você passa muito mais tempo sozinho do que se conectando com outras pessoas. E isso pode trazer muitos riscos para sua vida, mas isso também tem riscos mais altos de morte. E também aumenta o risco de você ter depressão. As pessoas que elas vivem em solidão, elas têm uma chance dobrada de desenvolver depressão. Ao mesmo tempo que as pessoas que conseguem conviver em sociedade e vivem essa conexão social, dessa troca, dessa rede de apoio, desse suporte, isso também pode proteger sua saúde. Então, tem dados que mostram que você consegue reduzir inflamações, que você pode reduzir riscos de doenças mais graves, que você consegue ter uma saúde mental melhor, porque você tem uma rede de apoio. E aí, se às vezes você estiver pensando, nossa, mas eu posso fazer sozinho. Às vezes você pode se lembrar de que ter rede de apoio pode te ajudar em vários aspectos. Não só de pode ser mais fácil, mas pode ser melhor para sua saúde, sabe? Tem vários benefícios para além disso. Eu vou deixar o link do relatório aqui, se vocês quiserem se aprofundar e ver. É muito interessante. Depois que eles soltaram o relatório, a OMS fez até uma série de vídeos para falar mais sobre a importância de você ter pessoas por perto e ter com quem contar. E aí eu vou deixar o linkzinho deles aqui, porque tem uma animação mesmo curtinha, que é uma graça. Mas eu decidi trazer esse tema porque eu acho que, às vezes, a gente vive num momento que é muito sobre performance, muito sobre o que você consegue fazer, muito sobre ser independente. Só que no final, pedir ajuda pode ser um ponto forte seu. Poder trabalhar em grupo pode ser uma das coisas mais legais que você faz. E aí eu queria ir pra parte de por que é tão difícil pra gente pedir ajuda, pedir apoio. Eu li alguns livros da Brené Brown e ela fala bastante sobre vulnerabilidade. Ela estuda muito sobre esse tema há muitos anos, mas uma das coisas que eu queria compartilhar aqui é que na maior parte das culturas, e aí ela comenta isso sobre os resultados, né, dos estudos dela, na maior parte das culturas, a vulnerabilidade é vista como um sentimento negativo, que a gente quer evitar, como uma tristeza, uma solidão, coisas que a gente olha e pensa, tem uma visão negativa de sentimento, não quero viver ali naquele ambiente sentimental, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, se você se permite ser vulnerável, você pode sentir muito mais coisas. Então é como se a vulnerabilidade fosse um passo importante para que você pudesse viver às vezes coisas mais profundas da sua vida.
Se você se permitir ser vulnerável, você provavelmente vai poder ser mais autêntico. Você vai poder ser mais honesto. Você vai poder ser mais, talvez, profundo nas suas relações, porque você conseguiu se abrir para outra pessoa. Você conseguiu mostrar quem você é verdadeiramente e profundamente para que aquela pessoa possa te conhecer e te ajudar. Eu queria lembrar vocês de que ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, assim como pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Ser vulnerável é confiar na pessoa que tá na sua frente, na sua rede de apoio, e poder falar: eu não queria fazer isso sozinho. Eu posso até conseguir, mas eu não quero. Ou eu nem sei se eu consigo. Será que você pode me ajudar? E tá tudo bem, porque provavelmente essa pessoa vai te ajudar. Tem 1 milhão de pessoas legais no mundo. Provavelmente muito mais que 1 milhão. Mas tem um grupo gigantesco de gente boa nesse mundo. E é bom que a gente possa contar com essas pessoas. E é bom que elas se sintam úteis para também dar esse presente, esse apoio, esse suporte pra gente. E eu acho que para isso a gente precisa aprender a receber. A gente precisa aprender também a pedir, a agradecer, a viver aqueles momentos e estar disponível, disposto a viver em comunidade. Porque às vezes vai ser isso. Vou dar um exemplo bem aleatório. Eu comprei um apartamento e recentemente eu fui na primeira reunião de condomínio. Demorou horrores. Foi um. Nossa, gente, tanta discussão assim que eu fico, meu Deus, pra quê? Enfim, eu sentei perto de umas senhorinhas. E depois que acabou, eu fiquei conversando com as senhorinhas. A gente ficou falando sobre hobbies, eu tava falando sobre costura, elas estavam falando sobre dicas de bolo, a gente tava trocando várias coisas legais. Passou um mês praticamente dessa reunião. Esses dias eu tava aqui em casa. Uma senhorinha tocou aqui em casa, que ela sabia qual que era o meu apartamento, porque ela queria ajuda pra mexer num aplicativo no celular. Se eu não tivesse participado da reunião ou se eu não tivesse conversado com ela sobre outra coisa, provavelmente ela não ia se sentir confortável pra me pedir ajuda e eu provavelmente nem ia oferecer. Mas eu fiquei tão feliz que ela lembrou de mim, que ela sabia que ela podia pedir ajuda de alguma forma. No final eu nem ajudei ela porque não deu certo. E a filha dela ia chegar aqui logo logo, ajudar ela e tal. Mas eu fiquei feliz que ela pensou em mim como uma possibilidade de suporte. E eu acho que a ajuda, ela é como uma estrada de mão dupla, que você dá, mas você também recebe. E eu me sinto muito feliz quando eu posso ajudar alguém. Eu me sinto. É como se a vida fizesse mais sentido, sabe? Porque a sua vida fica um pouco mais útil na visão de uma outra pessoa. E aqui não precisa ser um útil produtivo, pode ser um útil mais feliz, pode ser um útil mais gostoso, ou simplesmente mais legal. Tem uma parte que eu queria compartilhar com vocês, que foram 2 conteúdos diferentes que eu consumi e que me fizeram começar a pensar mais sobre o tema. O primeiro deles é um vídeo da Gabi de Pretas, em que ela começa o vídeo falando uma frase que me marcou muito e que foi como se colocasse a sementinha desse tema na minha cabeça para que ela germinasse e depois virasse isso que vocês estão vendo que é um episódio. E ela fala o seguinte: às vezes eu olho para baixo porque meu caderninho tá aqui. Ela fala: calma, você tem ajuda. E aí ela compartilha um pouco da experiência dela, com a filha dela. É um vídeo muito bonitinho, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Só que o que eu acho mais interessante desse vídeo é que ela fala que ela acredita que a gente precisa se lembrar de que a gente tem ajuda. De que às vezes a gente não tá na mesma situação que a gente esteve um tempo atrás. Que a gente pode ter pessoas com quem contar, que a gente pode levantar a mão, que a gente pode pedir ajuda e que tá tudo bem. E aí ela fala que ela acredita que às vezes a gente precisa se lembrar disso. E aí eu queria fazer uma pausa pra te lembrar e dizer que, independente de se você tá passando por algum momento difícil agora, se você passou recentemente, eu queria que você se lembrasse que você tem ajuda. Queria que você escutasse essa frase da Gabi que me marcou tanto, em que ela diz: calma, você tem ajuda. Porque você tem. As pessoas geralmente estão por perto pra ajudar. E se elas não estiverem por perto, elas podem se aproximar, se você pedir. E aí, às vezes, o que falta é só o seu pedido. Então, se lembre de que você tem ajuda.
É um calma, você tem ajuda. Levante a mão, peça ajuda. Fale, sabe? Coloca pra fora. E óbvio, a gente não tá em Setembro Amarelo, mas a gente sempre ser muito consciente sobre doenças mentais. Então, se você precisar de algum tipo de ajuda maior do que essa, terapia é sempre bem-vinda. Eu vou deixar também o contato se você precisar de ajuda específica, porque a gente tem um número de socorro específico para isso. Mas eu queria que você lembrasse que você tem ajuda. E aí eu vi um outro post que eu acho que os dois se conectam de uma maneira quase mágica, que é da Thaís Farage, e ela postou isso no Dia das Mães. E ela conta um pouco mais sobre a experiência da maternidade dela. E ela compartilha um pouco que ela foi criada por muitas pessoas diferentes. Teve uma avó muito presente, uma tia muito presente, pessoas muito presentes que ajudaram na criação dela. E que os filhos dela também têm isso. Tem uma rede de muitas pessoas que ajudam. E ela falou uma frase que eu achei muito bonita quando a gente pensa sobre maternidade, paternidade, sobre criação de filhos, mas também sobre a relação que a gente tem com as outras pessoas. E aí ela diz o seguinte: quanto mais gente amar nossos filhos, mais seguros eles estão. Gente, eu achei isso tão bonito. Você permitir que mais pessoas conheçam seus filhos, você permitir que mais pessoas amem seus filhos. Porque é isso, quanto mais gente conhecer, amar, mais seguros eles vão estar, porque vai ter mais gente pra cuidar deles. E aí eu vou contar uma experiência que aconteceu recentemente, já quase indo pro Pava, porque vai ser um dos Pavas que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu já vou antecipar um pouquinho esse quadro. Pra dizer que na semana passada, minha semana tava super intensa, mas eu tive um dia e um momento que foi muito especial pra mim, que foi eu fiz aula de natação com a minha afilhada. A Maluzinha tem 6 meses e eu fui fazer aula de natação com ela, então eu fui a pessoa que ficou segurando ela durante a aula. Ai, gente, foi tudo. E assim, foi um dos meus momentos favoritos da semana. E veio por um pedido de ajuda. A mãe dela, minha amiga, me mandou mensagem, perguntou se eu queria ir junto, porque geralmente tem que ser 2 pessoas pra fazer toda a logística de dar banho, de organizar. É complexo levar uma criança pra fazer aula de natação. E eu amei o convite, eu fui extremamente feliz. E eu fiquei até com dor, de tanto que eu sorri durante essa aula, porque foi uma delícia viver isso com ela. E ela teve o primeiro mergulho da vida dela com a madrinha dela. Ai, gente, foi muito gostoso. E eu queria dar esse exemplo porque eu só pude viver esse momento, eu só pude ser presente porque a mãe dela me permitiu isso. Porque a mãe dela soube receber a minha presença também, a minha disponibilidade, meu desejo de estar perto. E isso é tão gostoso. Então eu queria fazer um convite para que vocês se abrissem ao apoio, à ajuda, ao que as outras pessoas podem te dar, porque às vezes elas podem dar muito amor. Elas podem dar coisas muito legais. Então, tenta se abrir um pouquinho pro mundo, pode ser que tenha coisas muito boas por aí. Antes de ir pros quadros, eu queria te fazer um convite. Não quero que você comente especificamente nada de, nossa, eu pedi ajuda e aconteceu tal coisa, mas eu queria que você tentasse pensar em alguma ajuda que você recebeu e que você agradecesse essa ajuda. Às vezes você não agradeceu direito, às vezes você não valorizou muito, ou durante o episódio você lembrou de alguma pessoa que faz com que pedir ajuda não seja tão difícil, porque ela já é muito presente ou porque ela já é muito aberta. Aproveita e manda uma mensagem carinhosa pra essa pessoa. Fala, eu lembrei de você, muito obrigada pela ajuda, muito obrigada por, sabe, me dar amor, por fazer com que eu me sinta cuidada. Mas agradece. Agradece, porque faz a diferença. Se você fizer isso, comenta o mandei que eu vou saber que você fez essa parte. E eu fiz isso exatamente antes de começar a gravar o episódio, porque eu fiquei doente esses dias e aí eu demorei pra gravar, minha voz tava toda meio zoada. Nem sei se ela já tá 100% ainda, mas eu fui fazer massagem e eu tava meio zoada ainda, não tava tão bem. E a minha massagista, ela me deu um pouquinho de um óleo essencial de hortelã, que, gente, foi maravilhoso.
E aí eu mandei uma mensagem pra ela falando: eu tô usando muito esse óleo e tem sido maravilhoso, porque eu consigo respirar muito melhor. E às vezes é só se permitir ser ajudado, sabe? Deixar a ajuda chegar. Deixa o apoio chegar. Não sei se ele pode ser maravilhoso pra sua vida. Vamos para os quadros. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, vou começar com Pava. E assim, faz um tempo que eu não gravo episódio pra vocês. Porque eu fiquei meio doente, não consegui gravar antes, então eu sinto que acumularam pavas. E eu não queria não comentar, porque foram momentos muito legais da vida adulta, que eu queria que vocês soubessem. Então, o primeiro foi a aula de natação com a Malu, minha filhada. Ai, gente, foi tudo, foi tudo! Eu fiquei tão feliz. E eu sinto que é muito gostoso, né, viver relações diferentes. Mas que ser madrinha tem sido uma das coisas mais legais que eu faço. Nossa! Nossa, como eu me sinto feliz. A outra coisa que eu fiz, que eu queria compartilhar com vocês, que foi uma pequena, na verdade bem grande, alegria da vida adulta, foi que eu corri 5 quilômetros. Há um tempo atrás eu compartilhei com vocês que eu tinha voltado a correr, que meu objetivo era conseguir fazer uma prova de 5 quilômetros. Eu já fiz uma prova de 5 quilômetros na minha vida, mas eu tinha tipo uns 21 anos, já faz uns 7, 8 anos. Faz bastante tempo, eu não tinha noção de tipo, muitas coisas de corrida. Continuo não sendo muito apegada a várias coisas de corrida. Tanto é que durante a corrida eu andei bastante, tinha muita subida. E aí uma das coisas que eu queria te lembrar é que tá tudo bem andar. A vida, ela tem ritmos diferentes, igual a corrida. Nem sempre você vai conseguir correr o tempo todo, às vezes você vai precisar andar um pouco, porque a subida tá pesada, tá difícil. E, gente, muita gente anda numa corrida. E não tem problema, não é por causa disso que elas deixam de correr. Eu ouvi um podcast que é da Raquel Castanhari, eu acho que é o sobrenome dela, mas eu deixo o link aqui, participando do Bom Dia Óbvios, e ela fala que ela considera uma pessoa corredora quando uma pessoa bota o tênis e corre. Não importa quão rápido ela vai fazer a corrida, o que importa é que ela saiu de casa, ela correu um pouco, ela movimentou o corpo. E aí, pra mim, foi isso. Os 5 quilômetros que eu fiz nessa prova não eram sobre tempo, era sobre terminar. E eu fiquei muito, mas muito, mas muito feliz de ter terminado. É... Eu sinto que a Amanda de uns 3 meses atrás nem acredita que isso aconteceu. E a de hoje tá muito feliz de ter sido capaz de fazer isso. E aí, meu plano é fazer outras corridas. E eu vou contando pra vocês. E, como eu tinha muitos pavas, eu vou pro terceiro, mas também já é o último. Que é pra dizer que eu fiz uma tarde de cerâmica aqui em casa. Chamei algumas amigas e a gente fez cerâmica fria. A gente ainda não terminou as peças, porque no dia a gente só ficou modelando. Mas foi uma tarde muito gostosa. Tinham só mulheres aqui em casa, a gente conversou sobre muitas coisas. Na verdade, tinha mulheres, mais o Joaquim, que é o nenenzinho. Foi muito gostoso essa tarde, assim, de ter muitas pessoas queridas aqui em casa. E eu senti que foi uma pequena alegria da vida adulta, porque foi na minha casa, sabe? No meu cantinho. É, no meu lar. E ter essas pessoas aqui que eu tenho tanto carinho, fazendo uma coisa que eu acho muito gostosa, sabe? Muito divertido. Ai, foi um dia muito bonito. Fiquei muito feliz de ter vivido. E eu sinto que também foi um exemplo de saber receber ajuda. Porque eu mandei para as meninas, eu falei, gente, não consigo dar conta de fazer tudo, assim, né? Quando eu tava planejando o evento, mandei para umas amigas minhas. E eu falei, eu pensei de pedir para cada pessoa trazer um prato de doce ou de salgado. Porque não vou dar conta de planejar tudo. E aí ela falou, tá tudo bem, cada um faz a sua parte. E é isso, no final cada um fez a sua parte, não ficou pesado pra ninguém e eu fiquei muito feliz. E as meninas que vieram também ficaram muito felizes. Então, quero fazer outras edições esse dia. Ai, ai, indo pro final, afeto recente. Gente, tô viciada no álbum. Mas viciada assim, no dia que lançou eu ouvi 3 vezes. No dia que lançou. Eu acho que até agora eu já devo ter ouvido umas 7, 8. Esse álbum chama Tons de Marrom. É do Ryan Fidelis. Vou deixar uma fotinha na capa dele aqui. E eu tento deixar o link aqui embaixo também. Gente, é um álbum muito bom mesmo. Tem um estilo meio R&B, assim.
lembra um pouco os Garotinhos, mas não é uma pegada tão animada. Tem um toque de caju, assim, de Lineker. Ai, gente, eu achei um álbum muito gostoso de ouvir. Muito gostoso mesmo. Eu amei. Mandei várias músicas pro meu namorado. Falei, olha essa aqui, que romântica. É muito bom, muito bom. Então, se você não conhece, ele tem músicas ótimas, mas esse último álbum, pra mim, sensacional. Oiê! Voltei do futuro só pra fazer um aviso rápido. Gente, eu tava reouvindo o álbum que eu acabei de recomendar e eu descobri que o nome que fala, o artista, é Rian. E eu tava complicando a vida. Então, vou refalar minha recomendação, que é o álbum chamado Tons de Marrom, do Rian Fidelis. Beijo. E, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tentem receber mais ajuda. Eu tenho tentado por aqui também. Tenho tido, inclusive, muitas conversas com meu namorado sobre o podcast para que ele me ajude a estruturar melhor tudo que eu quero fazer. Porque às vezes são muitas ideias e a gente não consegue botar pra fora da melhor forma. Mas eu fico muito feliz de ver vocês por aqui. Fico muito feliz de ter com quem conversar. Fico muito feliz de fazer algo que eu amo, algo que eu gosto e algo que me motiva muito. Então, muito obrigada pela sua escuta. Eu acho que, pra mim, fazer o podcast também é sobre saber receber carinho às vezes, sabe? Então, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela sua companhia. Queria te dizer que se você lembrou de alguém ou se você pensou em, nossa, tal pessoa fez isso pra mim e eu ainda não agradeci, aproveita esse momento, vai lá, agradece. E depois também não se esqueça dos meus avisos paroquiais. Curte esse episódio, ou você também pode seguir o podcast, independente de onde você assista. Você pode seguir o podcast ou escute, né? Você pode seguir porque ajuda a chegar em mais pessoas. Quando você comenta, também chega em mais pessoas. E quando você compartilha, chega em mais gente ainda. Então você tem 3 opções diferentes de interações que você pode fazer que me ajuda a chegar em mais gente. Eu também tenho um Instagram chamado Feliz Impossível, em que você pode ver sempre que sai um episódio novo e também um pouquinho dos bastidores. E vários desses vídeos que eu comentei que me incentivaram a pensar mais sobre o tema foram coisas que eu republiquei lá. Então, às vezes, dá até pra saber um cheiro aí de um tema novo que vem. Gente, vejo vocês no próximo episódio. E eu espero que esse espaço tenha sido bom pra te lembrar de tentar ser feliz. Mas pra que você também se lembre de que dá pra ser muito mais feliz com gente por perto. Então se lembre que você pode fazer sozinha, mas que talvez você não precise. Que ter companhia pode te ajudar ainda mais. Um beijo, tchau!